Palacete da Granja foi construído no século XIX. Foi construído por um português regressado do Brasil. Já acolheu os espaços do concelho, já foi uma escola e desde 1997 é a sede da Casa da Cultura de Paredes. É entre os quadros de João Viana que vamos dar a conhecer, no terceiro debate às autárquicas realizado pelo Verdadeiro Olhar, as ideias, projetos e soluções de 5 dos 6 candidatos à Câmara Municipal de Paredes, que passo a apresentar da esquerda para a direita. João Pedro Ferreira lidera a candidatura do Bloco de Esquerda, é licenciado em Línguas, Literaturas e Cultura e dirigente concelhio do Bloco. Pela CDU, o candidato é Álvaro Pinto, ex-presidente de Junta de Parada de Tudeia e deputado da Assembleia Municipal e repete a candidatura de 2017. Alexandre Almeida é o atual presidente da Câmara, é recandidato pelo Partido Socialista, concorrendo a um segundo mandato. Ricardo Sousa é empresário e presidente do PSD Paredes, é o cabeça de lista da coligação Primeiras Pessoas, que pela primeira vez junta PSD e CDS-PP no Conselho. Manuel Pinho, consultor de marketing e comunicação, lidera a candidatura do movimento Juntos por Paredes, apoiada pelo Nós Cidadãos e Aliança. Existe mais uma candidata, Teresa Monteiro, que concorre pelo Chega, mas que não conseguiu comparecer a este debate. À semelhança do que aconteceu nos anteriores debates, este não vai ser cronometrado, mas tentaremos que haja equidade para que os candidatos possam intervir e expor as suas ideias. O debate divide-se em 2 partes. Na primeira, os candidatos vão responder a questões mais comuns a todas as candidaturas. Na segunda, serão confrontados com algumas das ideias defendidas, promessas ou acusações proferidas. Nós vamos começar por um dos assuntos mais polémicos do nosso Conselho. Há mais de 20 anos é o assunto mais debatido no nosso Conselho, que é a água e o saneamento, ou a falta deles. Há 4 anos o PS chegou ao poder prometendo resolver o assunto. Entretanto, há cerca de um ano, Alexandre Almeida entendeu avançar de forma unilateral com o resgate da concessão e a primeira questão para o João Pedro Ferreira, do Bloco de Esquerda, é se concorda com o resgate da concessão e de que forma é que o Bloco de Esquerda resolveria este assunto. Sim, o saneamento e a água canalizada só chegará ao resto do Concelho quando as águas de Paredes forem devolvidas à população, quando as águas de Paredes forem municipalizadas. Mas temos de perceber que o valor que a empresa Bewater pede é um valor demasiado elevado, um valor que a Câmara não poderá pagar de forma nenhuma. O que é necessário agora é competência e trabalho por parte da Câmara para conseguirmos um preço justo por uma quebra de contrato da Bewater que causou a falta de água canalizada e de saneamento por todo o Concelho. Mas acredita que como é que resolve o assunto? Já disse que era municipalizando. Sim, sim. A Bewater tem um contrato e com base nesse contrato avançou para o tribunal pedindo um determinado valor. E como é que se resolve isto? Esperar que os tribunais resolvam ou há outra forma? Sim, temos de esperar que os tribunais resolvam e quando sair o preço justo por causa da quebra de contrato que houve, é necessário remunicipalizar as águas e a partir daí investir para criar uma rede de saneamento e de água para todo o Concelho. Álvaro Pinto, a CDU já afirmou que é a favor do resgate e como é que se trata o problema das subconcessões? O Álvaro vive numa freguesia de Parada Tudeia, vive numa freguesia que tem uma subconcessão, vive numa rua que está constantemente com água a escorrer pela rua abaixo devido a uma rede deteriorada. Como é que se resolve o problema destas subconcessões que não têm condições para manter a rede atual? Muito bom dia, cumprimento todos os outros candidatos que aqui estão presentes e portanto, aos moderadores, todo o auditório. Portanto, uma primeira palavra dizendo que nós acompanhamos no essencial aquilo que foi a decisão da Câmara Municipal de avançar com o resgate, portanto, numa primeira fase. Portanto, deixar isso bem claro de que para nós o negócio da água e do saneamento é uma coisa que não sempre tomamos uma posição contra, somos contra a privatização e, aliás, há um conjunto de pessoas que foram a favor da privatização da água e do saneamento, primeiro numa fase e, portanto, agora para a Bewater, e, na realidade, nós sempre tomamos uma posição coerente de que a água e o saneamento nunca deviam ter saído da Câmara Municipal, deviam ser dos serviços municipalizados, porque assim respondia muito mais
com outra qualidade e com outro preço para as pessoas de Paredes. Isso é o que elas querem melhor água querem um preço diferente, portanto são bem servidas. E como é que se resolve o problema das subconcessões? Das subconcessões, dos subsistemas. Ou subsistemas. Não é? Chamados subsistemas. Resolve-se da seguinte forma, na minha opinião, é de que existe uma dificuldade na rede em relação aos subsistemas, existe uma dificuldade que é, eles foram criados numa altura em que ninguém sequer pensava que de pôr água dentro da casa das pessoas, e foram criadas essas cooperativas, portanto têm muitos anos, e portanto esses 30, 40 anos, perto de 40 anos que têm esses subsistemas, evidentemente que têm toda uma ruptura na sua rede de distribuição de água, que vai sendo aos poucos sendo, digamos, reparada como existe depois com outras redes. E pronto. Neste caso concreto, acho que há uma possibilidade real, que é manter os subsistemas como cooperativa ligados às juntas de freguesia, como aliás tem sido um compromisso, e eu ouvi da parte do Sr. Presidente da Câmara, portanto, dizer que os subsistemas são uma realidade que não é para acabar, é para continuar e para manter, e nós subscrevemos. E existe também essa possibilidade, onde existem esses subsistemas que também de água, de abastecimento de água, que se mantenham, que se aperfeiçoam e que nos picos onde hajam essa dificuldade seja feito um abastecimento em alta, porque essa é a possibilidade, se a água for do município, portanto essa é uma possibilidade, contabilizada obviamente, porque as coisas têm que ter rigor naquilo que é essa contabilidade, portanto achamos sim, e depois acompanhar com um investimento no saneamento, porque a ideia anterior da BioWater é, ou dás-me a água para ter saneamento, ou se não me dás a água não tendo saneamento. E esta chantagem não pode acontecer e, portanto, nós todo o cidadão tem direito à água e ao saneamento e, portanto, é preciso também haver, por parte da Câmara, essa abertura e essa posição de investir no saneamento nessas freguesias. Obrigado. Alexandre Almeida, era a sua grande bandeira na campanha eleitoral de há 4 anos. O que é certo é que 4 anos depois, é verdade que avançou com o resgate, mas não foram construídos mais nenhum quilómetro de saneamento no concelho de Paredes. E a segunda questão nisto é, avançou com uma autorização para um pedido de empréstimo de forma a cobrir mais ou menos os 22,5 milhões de euros previstos para este resgate. A verdade é que a concessionária avançou com uma ação pedindo 133 milhões. Quem é que se enganou nas contas? O município ou a concessionária? Muito bem, antes de mais, muito bom dia a todos os candidatos, bom dia aos moderadores e a quem nos está a ver lá em casa. A situação é muito simples. Como diz, o saneamento era uma das nossas bandeiras e foi talvez dos assuntos que mais nos ocupou durante estes 4 anos, apesar de termos feito muita outra coisa que não só estarmos concentrados no saneamento. Agora, a posição do meu executivo podia ser idêntica à dos anteriores, que era empurrar este assunto com a barriga para a frente, deixar andar, só faltam mais 15 anos e até lá as pessoas continuavam sem saneamento como estavam até agora. Essa não podia ser a nossa posição. A BioWater, em 2001, foi-lhe entregue uma concessão que pressupunha determinados tipos de investimentos em água e saneamento. De 2001 até 2008 só fizeram cerca de 23 milhões de euros. Houve um aditamento em 2008 que dava uma segunda oportunidade à BioWater de fazer aquilo que não tinha sido feito. Voltaram a fazer só cerca de 3 milhões de euros e, portanto, nós perante esta situação tínhamos que resolver esta questão que não estava a funcionar bem com a BioWater. Numa primeira fase estivemos em negociações. Se a BioWater se comprometesse a fazer todo o saneamento que falta fazer no norte do concelho, podíamos até nós assumir fazermos no sul do concelho. O que é certo é que a BioWater queria se libertar da parte sul do concelho sem se comprometer a fazer mais investimentos no futuro. E todos nós sabemos, mesmo até aqui em Paredes, falta saneamento a fazer. Em Beira não temos saneamento em lado nenhum, em Vandoma não temos, em Gandra não temos, portanto não podemos aceitar isso. Como tal, só nos restou uma alternativa, que é aquilo que, quando se faz um contrato de concessão, para nós pormos fim a esse contrato de concessão, chama-se a isso proceder a um resgate. Procedeu-se ao resgate, o contrato tem regras, estão estabelecidas, portanto, a BioWater pode pedir a indemnização que quiser, mas os contratos são para se cumprir e no próprio contrato diz lá as regras do resgate. Nós, para fazer o resgate, temos que pagar 5%, aliás, 5% sobre os lucros cessantes, a faturação que essa empresa ia ter nos próximos 15 anos, temos que lhes pagar também os investimentos que eles fizeram durante este período e que ainda não estão totalmente amortizados e, portanto, isso chega a um valor de 21 milhões de euros. Exatamente. Aos 21,5 mais a compensação. Exatamente, mais a compensação. Tudo aquilo que a BioWater invoque diferente disto vai ter que provar em tribunal e vai ter que dizer
onde é que foi buscar essa imaginação? Porque pediu 100 milhões de euros, podia ter pedido... Na fase inicial até falava em 200 milhões de euros. Portanto, nós estamos perfeitamente conscientes que este é o caminho, e digo mais, este caminho já teve resultados práticos, porque o facto de termos procedido ao resgate em dezembro de 2020 permitiu que nós avançássemos com candidaturas no início do ano, e neste momento já temos 2 candidaturas aprovadas, uma para a Sobreira e uma para Recareio, cujo concurso público já foi lançado e já foi aprovado, e ainda antes do final do ano vai avançar o investimento em saneamento para cerca de 600 fogos, quer em Recareio, quer na Sobreira, e posso-lhe dizer que aquilo que disse que não estamos a fazer investimento nenhum também não é verdade, porque muitas das pavimentações que nós fizemos este ano já aproveitamos para a nossas despesas fazer o saneamento, e também neste momento estamos a fazer uma grande requalificação entre o lugar de Terronhas e Bostelo, e nessa requalificação já estamos a fazer saneamento. Ricardo Sousa, como é que o PSD resolveria este problema? Afirma que a BioWater está em incumprimento em cerca de 31 milhões. O que eu lhe pergunto é que incumprimento é este? Porque eu não deve ter lido, como eu li, o contrato de concessão e o primeiro aditamento, e parece-me que quem estava em incumprimento era o município, que não lhe entregou os subsistemas de água à BioWater. Como é que explica estes 31 milhões de euros de incumprimento? Bem, antes de mais, muito bom dia aos companheiros de painel. Agradeço o convite ao Verdadeiro Olhar e cumprimento a Fernanda Pinto e Francisco Coelho da Rocha. Cumprimentar todos os presentes, todos os que nos veem e ouvem, em particular os pardenses e as pardenses que espero que nos sigam, porque são importantes estes debates, e espero que haja muitos, e espero que nós estejamos em todos e que alguns não se escondam em alguns só para estarem noutros, porque é importante efetivamente ter estes debates, é crucial para esclarecer toda a população. Sobre o resgate, há um primeiro passo, e eu acho, no meu entender e na minha visão das questões, Alexandre Almeida fez tudo mal desde o início. Porque chegou a 2017, quando foi eleito, tinha capital político para exigir à BioWater que cumprisse a parte dela no município. Exigir. Não o fez. Foi dizendo nas reuniões de Câmara e da Assembleia Municipal que estava em negociações com a BioWater e até estava a correr bem. Inclusive, por aquilo que sabemos, ouvindo as partes, desobrigou, digamos, entre aspas, permitiu à empresa fazer uma gestão corrente. Quem diz que estão em incumprimento são os relatórios de incumprimento entregues ao município, que julgo que são de conhecimento de Alexandre Almeida, que dizem que a BioWater está em incumprimento de mais de 31 milhões de euros de investimento. Aliás, foi dito também que o pouco investimento, foi citado os números que tinha feito, logo tinha a obrigação de fazer muito mais. Se alguém tem um contrato connosco e não o cumpre, a nossa obrigação, no nosso entender, é resolver o contrato. Como nas nossas vidas, quando alguém não cumpre algo connosco... Ricardo Sousa, mas eu li o contrato, eu li o editamento é muito claro, diz que isso tudo é verdade, o que está a dizer, desde que o município transfira para a BioWater claro as subconcessões ou subsistemas de água municipal, da água pública, o que não aconteceu. Porque, e repare, que a BioWater, nesse aditamento que leu, dizia que a BioWater tinha uma série de obrigações a cumprir até ao fim de 2012 e a exigir ou reclamar os subsistemas, pois nem fez os investimentos, nem nunca mais reclamou os subsistemas. Aliás, quem nos surpreende no resgate a fazer e dizer que está lá, na apresentação do resgate, assinada por Alexandre Almeida, que os subsistemas vão voltar para o município e para a esfera da empresa municipal, logo vão deixar de existir por quem nos construiu, e eu não concordo, deixo aqui o meu registro, que isto connosco não acontecerá, porque entendo que deve ser criado um regime de cooperativas com quem nos construiu, que permita o investimento no saneamento e, ao mesmo tempo, proteger quem construiu a água, claro, com regras transparentes e claras, mas dizer-lhe que neste processo, Alexandre Almeida, ao fazer isto, permitiu à empresa a alavancagem fazer o que ela sempre quis. Fez a parte que estava bem no conselho que lhe dava e esqueceu-se dos ossos. Permitiu fazer esta gestão corrente. E foi dizendo nas reuniões de Câmara que essas negociações estavam a correr bem e nós temos que acreditar naquilo que nos dizem nas reuniões de Câmara e da Assembleia Municipal. A dada altura, permita-me, até disse que tinha um acordo com a BioWater, só faltava com o parecer da ERSAR. E de repente, acordamos todos um dia com o lançamento de um resgate e todos percebemos. A pergunta foi pertinente, se me permite, de Francisco Coelho da Rocha, que foi o porquê do resgate. Nós sabemos porquê. Porque não foi feito 1 quilómetro de água e saneamento. A grande bandeira e promessa foi efetivamente resolver o problema da água e saneamento. E alguém acordou a um ano das eleições e disse, nós não vamos resolver este problema. Se vencer as eleições, como é que resolve este problema? Olha, nós já estamos num beco.
O problema foi criado, como eu disse há um bocadinho, Como é em que 2017. resolveria? Como é que resolveria? É que o seu partido esteve 24 anos no poder e não o resolveu. O que eu lhe pergunto é como é que resolvia? Repara aqui a questão que eu lhe disse há um bocadinho. Nós, aliás, propusemos e não percebemos a ingenuidade de Alexandre Almeida politicamente, porque se tivesse colocado ao lado do PST e de todos os outros, quando promovemos uma Assembleia Municipal Extraordinária para resolver o contrato, Mas como é que até resolvia? desonerava Eu só politicamente... precisava de pergunta concreta, resposta concreta. Como é que resolvia este No problema? início eu disse-lhe, o meu processo, no início que tinha feito era exigir à Biwater o cumprimento do contrato. Se não o fizesse, íamos Mas o seu resolver... partido não exigiu durante estes anos todos? O meu partido não exigiu. Então, nós chegamos a 24 anos depois, continuamos na mesma situação. Repare, e permita-me que lhe diga isto. O meu partido, ao longo dos tempos, fez coisas melhores e menos boas, Sim. como todos na construção. Ok, não se revê depois, nisto, é isso, e já depois percebi. vai corrigindo, e depois foi corrigindo. Porque, repare, à venda de 2008 já houve uma correção por causa da questão de subsistemas, que disse há um bocadinho, e é mentira, porque a partir de 2012, como não houve o cumprimento do aditamento, nunca mais a Biwater podia reclamar. Aliás, a única pessoa que cita Já agora percebemos a no sua resgate que vai recolher os subsistemas para o Conselho e vai, sim, retirá-los às freguesias, é Alexandre Almeida, que se prende todas no resgate a dizer isto. Manuel Pinho diz que vai parar o resgate e que é a única candidatura que tem uma solução execuível e benéfica para os pardenses. O que eu deduzo aqui, quando diz vai parar o resgate, mantém a água na Biwater, na concessionária. Muito bem. Como é que explica isto? Desde já, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por esta participação aqui no vosso jornal, obrigado. Obrigado também aos candidatos, também a todos aqui presentes e a todos os presentes. Eu, basicamente, porquê que é execuível, pegando as suas palavras? Acima de tudo, não vai haver resgate. Nós temos que ter em conta, e a própria Câmara, o próprio parecer dos advogados da Câmara, o diz isso. Eu, se ler o parecer do advogado da autarquia, claramente tem que haver factos de direito. Está obrigado ao dever de fundamentação, neste caso a autarquia, neste caso os executores, a administração, dessa decisão com a exposição circunstanciada dos fundamentos de facto e de direito. Já houve uma resposta por parte da Câmara e ambas as situações que foram respondidas nem têm factos, nem têm direito. E eu explico por que razão. Primeiro de tudo, vou responder à pergunta, o facto de ser execuível, a minha proposta. Ao interromper o resgate, eu tenho que nitidamente fazer o que é óbvio. Tenho que cumprir um contrato que já devia estar a ser cumprido desde 2001. Nós somos pessoas de bem, os paradenses têm que ter desenvolvimento e têm que saber honrar os compromissos dos autarcas anteriores e assumindo aquilo que contratualizaram. Não fui eu que decidi, foi um outro autarca noutro tempo, noutra circunstância, onde as autarquias não tinham capacidade financeira para fazer estes investimentos e, como tal, a maioria dos concelhos do país optaram pela privatização, pela concessão destes mesmos serviços. Eu sou a favor da municipalização, mas temos que respeitar a história. Houve essa decisão e depois, politicamente, ou melhor, demagogicamente... Já percebemos como é que chegamos aqui. O que eu preciso saber Muito em concreto claro. é, se vencer as eleições, como é que vai resolver este Mas muito assunto? rapidamente tenho que dizer isto. Demagogicamente, estes 20 e tal anos, há demagogia porque não houve coragem política para retirar os subsistemas por causa da perda de votos que poderia acontecer, se isso tivesse acontecido. Mas, na verdade, temos que assumir esse contrato, temos que olhar para esses subsistemas, também há uma componente histórica por parte das populações que também investiram ali parte daquele património, e eu, enquanto Presidente da Câmara, não posso ter, há 3 fatores que eu tenho que ter. Água de qualidade, um bom serviço e saneamento. Se eu não tiver esses 3 fatores, Mas eu penso que isso é transversal a todos os Sim, candidatos. se eu não tiver todos esses devem 3, desejar o mas mesmo. é importante eu dizer isto, Eu só Francisco. preciso que diga Já como é estou que vai a terminar. resolver o assunto. Exatamente. Diz que vai parar o resgate, como é que o resolve? Mas se me interromper, não consigo explicar. Se tiver esses 3 fatores, automaticamente os subsistemas terão que ser entregues. Se não houver a garantia destas 3 situações, os subsistemas têm que ser entregues à Biwater, que é o que está no contrato. Entretanto, para conseguir que a Biwater, onde exista qualidade de água, onde exista um bom serviço, eu vou, como acontece, por exemplo, aconteceu agora na Central de Campo Longo, vou recorrer a fundos comunitários em parceria com a Biwater para conseguir existir desta forma um reequilíbrio financeiro e fazer o investimento. Além disso, quero realmente que a Biwater, no espaço de 6 O anos... Presidente da Autarquia acabou de dizer que tentou negociar isso e que a Biwater queria aproveitar os fundos europeus, mas não Eu estou investia. a responder à pergunta... Mas consigo vai mudar de opinião? Tem que mudar, porque é o seguinte, a posição da autarquia em relação à Biwater é uma posição de obscuridade.
Neste momento, até para uma simples tarifa social, teve que existir uma garantia bancária. Portanto, os pagamentos, este mesmo autarca referiu no início do seu mandato que iria ter uma atitude proativa em relação à BioWater, iria fazer campanhas de sensibilização para a água e saneamento, iria pagar os ramais acima de 20 metros e o que aconteceu na prática é que os mesmos não estão a ser pagos. Portanto, criou aqui um litígio financeiro com uma empresa que é privada, que visa o lucro, como é óbvio, e nitidamente a empresa também não tem necessidade, nem tem obrigação de estar a cumprir também com aquilo quando não cumprem com eles. Mas eu queria terminar a minha solução. A proposta realmente com fundos comunitários, fazer em parceria, que é possível, ao contrário também que o mesmo autarca diz que não é possível, é mentira, com o POCUR e com um trabalho. No espaço de 6 anos conseguimos terminar a rede, estamos a muitos anos do fim da concessão ainda há tempo para a BioWater conseguir de alguma forma, ir atrás do prejuízo e a Câmara também cumprir aquilo que contratualizou em 2001. Obrigado. Ainda na questão da água, mas agora voltamos para o tarifário social que acabou de mencionar. O tarifário social foi aprovado há cerca de um ano, foi quando entrou em vigor há cerca de um ano, mas daí para cá ainda não, é só a realidade em parte, ainda não é aplicado na sua totalidade. Quer a Câmara, quer a concessionária dizem que este atraso não está ligado ao resgate, já disseram isso várias vezes, mas parece que há aqui um jogo de empurra de culpas. Ou é porque não há software, ou é porque não foi enviada uma lista de beneficiários. Portanto, eu começo por perguntar a Álvaro Pinto se faz sentido que as famílias ainda não estejam a beneficiar deste desconto nesta fase e se acredita que isto está ou não ligado ao resgate. Está ligado a quê? Ao resgate. Não, eu penso que não. Deixa-me só precisar uma coisa que é esta. É preciso ficar claro no debate quem é a favor da privatização da água e quem é contra a privatização da água e quem é a favor da integração da água no serviço municipalizado. Isso é uma coisa importante. É importante quando a gente fala de subsistemas que tenham um conhecimento concreto sobre eles, sobre aquilo, o trabalho que deu e dizer de um momento para o outro, entregamos os subsistemas, mas como é que se faz a entrega do subsistema? Alguém percebe como é que isso se faz? Sobre a indicação da ERSAR, os subsistemas já não deviam estar em funcionamento há 3 anos. Na realidade, no dia em que terminou essa possibilidade de eles funcionarem, ninguém estava lá para tomar conta deles. Ninguém. Nem a BioWater, nem a ERSAR, nem obrigou a BioWater, nem obrigou ninguém. Portanto, qual foi a solução? Foi as cooperativas continuarem, apesar de haver uma lei que impedia, foi as cooperativas continuarem a fazer aquilo que é levar água à casa das pessoas. Mais barata e melhor. Que é isso. De um momento para o outro querem e falam de uma forma tão, não é? Os meus antecessores, de uma forma tão banal, que parece que o subsistema que é digamos, que é o patinho feio no meio disto, e portanto foi aquele que criou o obstáculo real daquilo, na realidade foi porque criou uma troca. Mas sobre a aplicação da tarifa social, eu penso que não é por aí, portanto, se houver, neste momento, enquanto não estiver promovido, compete à BioWater fazer a prática desse mesmo aplicação, desse mesmo tarifa social. Essa é uma realidade. Portanto, não vale a pena estar agora a dizer quem tem ainda, quem é detentor. Quem é detentor é quem tem que fazer, porque a BioWater está em funcionamento. Portanto, isto é uma resposta fácil. Tem que fazer e deve fazê-lo e não está a fazer, está em cumprimento. Ok. Alexandre Almeida, há ou não um jogo do empurra nesta matéria e de quem é a culpa pelo tarifário não estar a ser aplicado? É da Câmara ou é da concessionária, afinal? Repare, não há um jogo do empurra. Há uma parte que já fez o que tinha a fazer e há outra que tem que aplicar que ainda não fez o que tinha a fazer. Claramente, aquilo que nos foi solicitado era se nós suportávamos o custo com a alteração do software, nós dissemos que sim, depois pediram-nos uma garantia bancária e nós apresentamos a garantia bancária e o que é certo é que ainda não está operacionalizado. De qualquer forma, eu devo dizer que isso é uma não questão, porque todas as pessoas que solicitaram o apoio social para a água e para o saneamento, nós foi-lhe concedido através dos apoios sociais que a Câmara tem, como também tem para a recolha do lixo. E é isso que vamos fazer até ao final do ano, porque nós estamos muito preocupados com isso, porque a partir de janeiro de 2022 vamos passar a ter os SEMAs. E eu gostaria de esclarecer uma coisa que é muito importante em relação a esta temática, que é a grande diferença entre o resgate e a resolução do contrato. É que a resolução do contrato não está prevista no contrato de concessão. O que significava que era atirar este problema para os tribunais, íamos andar aqui a discutir este problema durante 10 ou mais anos, entretanto passava o período da concessão, a BioWater tranquila da vida e depois aí, quando se avança para a resolução, não há
patamares estabelecidos no contrato para a indemnização. Portanto, será aquilo que o Tribunal decidir. Ao passo que no resgate, o contrato diz, passado um ano da deliberação do resgate, nós tomamos conta do SEMAS, quer tenhamos chegado a acordo ou não de valor, e depois isso vai-se discutir no Tribunal, mas a partir de janeiro esse serviço passa para nós e a partir de janeiro já seremos nós a aplicar a tarifa social e não teremos as desculpas de falta de garantia bancária ou disto ou daquilo. Muito bem. Ricardo Sousa, entende este braço de ferro, ou entende que há um braço de ferro, e entende porque é que este tarifário ainda não está a ser devidamente aplicado nesta fase? Eu não sei se de facto há um braço de ferro ou não. E também ainda não percebi hoje se há uma boa relação de facto entre as pessoas que estão na Biowater e as pessoas que estão no município. E aquilo que acabou de dizer o meu colega e candidato, e cito também em termos particulares, não tenho nada contra, tenho estima, porque tenho adversários, não tenho inimigos. Aliás, conhecemos há muitos anos e temos sempre isso em conta. Mas dizer-lhe que discordo completamente de duas coisas só que disse antes, só para deixar dois reparos. Primeiro, foi provado na Assembleia Municipal Extraordinária que não é assim. E temos até o exemplo de Mafra, que até é de um companheiro meu de partido, que a empresa que fez o estudo era a mesma que era a Tamino, que a concessionária era a mesma que era a Biowater, a estimativa que foi apresentada pela Tamino de pagamento era 5 milhões de euros e chegaram a um acordo, faltavam 3 anos para o fim do contrato, de quase 20 milhões de euros. Se isso em Paredes for similar e faltam 15 anos, estamos todos desgraçados. E não há provas nenhumas, porque a providência cautelar que foi metida pela empresa pode suspender isto, enquanto a resolução de contrato não o permitia. E julgo que é precisamente ao contrário daquilo que acabou de dizer, que foi o que foi provado na Assembleia Municipal, que vamos provar com o tempo que a resolução era mais rápida do contrato. O resgate, e eu deixo aqui fazendo futurologia, porque acho que não vai acontecer, porque o ilustre lá não estará. Mas nem sei e prevejo que alguém um dia, se ficasse, que defenderia um acordo de 75 ou 80 milhões de euros, que desgraçará completamente o Concelho de Paredes, como se fosse um bom acordo, porque a concessionária pedia 130 milhões, a Câmara diz que dá 20, vão dizer que por ali pelo meio até seria um bom acordo. E isto desgraçará completamente. Quando não se tem dinheiro para a habitação social e para outras coisas, fazer Já acordos lá vamos. destes... Agora estamos no tarifário social. Deixe-me só dizer-lhe, pois, aí é que é a questão, porque devia ser implementado. E também demonstra, como noutras áreas, a insensibilidade social deste Executivo. Porque se estivesse de veras preocupada com este assunto, o tarifário social da água já há muito tempo tinha sido implementado. Mas acha que a culpa é da Câmara, então? Do município, exatamente. Ok. Manuel Pinho, a concessionária diz que tem pedido realmente mensalmente à Câmara que envie uma lista de beneficiários e que isso não tem acontecido. Acha realmente que é a autarquia que está em falta ou falta aqui diálogo com a concessionária e quem paga são os paredenses? Disse-o bem, infelizmente. Mas, na verdade, eu vou ter também que retorquir um bocadinho, vou ter que falar um bocadinho sobre o resgate e vou aproveitar muito cedo de uma forma simples sobre isso, a tarifário, tem que ser. Sobre o tarifário social, ao contrário, foi apresentado e foi aprovado por um outro partido em 2018, o mesmo não está neste momento a ser aplicado. Portanto, existem centenas de famílias paredenses que não usufruem deste tarifário social. Não vale, isto não é política do beijo à mão, temos que pedir à autarquia, nem todos sabem fazer isso, fazê-lo, e é por isso é que existe o tarifário social, para ser aberto e as pessoas não terem que se expor e terem os seus próprios rendimentos automaticamente poderem ter vantagens deste momento tarifário social. Um autarca que diz o contrário do que eu te referi agora não está a ser equitativo e não está a ser responsável por todos os paredenses. Mas digo mais, o tarifário social, que neste caso só não existe, porque realmente por causa do problema dos subsistemas. Porque, na verdade, fizemos a equação, temos uma parte do território em que a Biowater poderá realmente afetar o tarifário, mas outra restante terá que ser o município a entregar ou a dizer que é para os subsistemas assim fazer. Portanto, na prática também é mentira, ou melhor, não há rigor nem verdade naquilo que o autarca referiu aqui. E, importante, e tanto é verdade o que eu estou a dizer, que na última exposição, num órgão de comunicação social, ficaram todos sem resposta, que a própria Biowater, neste caso o administrador, e não foi contrariado, refere mesmo que está à espera e de 3 em 3 semanas pede à autarquia as autorizações às famílias para poder realmente afetar o tarifário social. Isto é público. E não foi contrariado, nem foi colocado em causa. Mas como Posso é que agora, resolvia? tal minuto, muito rapidamente. Primeiro de tudo, temos que assumir que, ao contrário do que se referiu aqui, esta posição de resgate nunca foi colocada pelo Partido Socialista nem pelo autarca aqui presente. Andou em presenças participativas, em reuniões de câmaras, assembleias municipais, a referir um acordo que não existiu. Foi Juntos por Paredes que, com insistência, percebeu-se disso e com insistência acabou por dizer que não houve acordo. Mas tenho que citar aqui
uma Assembleia Municipal que foi de junho de 2020. O mesmo ano, as férias devem ter efetuado mal. 30 segundos para terminar. Assinaturas de contratos de financiamento poderão ter lugar durante o primeiro semestre de 2021, o que significa que as negociações se concluirão, ficando a Câmara Municipal com a responsabilidade de saneamento na parte sul do Conselho. Quer isto dizer, em junho, nesta Assembleia, está em ata, o Sr. Presidente da Câmara estava com um acordo ainda com a Biowater. E digo mais, o problema aqui, e é político, vários autarcas socialistas tinham a solução do resgate. Gondomar, Santo Tirso, Trofa. O FAM iria resolver o problema financeiro e ia colocar-lhes uma ferramenta para poderem ficar, em época de eleições, com a solução eleitoral. Infelizmente, ou felizmente para os pardenses, correu mal a estes autarcas, que tudo fazem pelo voto. Porque, na verdade, Santo Tirso já desistiu da ideia, Gondomar já não vai fazer o resgate e Trofa também não. Paredes é o que é. João Pedro Ferreira, para concluir este tema do tarifário social, como é que o Bloco de Esquerda vê este adiamento da sua aplicação? Sim, isso não acreditamos que seja um conflito entre a Câmara e a Biowater, acreditamos que sim, que a Biowater é que tem realmente a concessão das águas e então é de total responsabilidade da Biowater aplicar essas tarifas sociais que sim devem ser automáticas, que muita gente, como é óbvio, não sabe como efetuar esse pedido e não sabe como efetuar esse requerimento. Ok, portanto a culpa está do lado da concessionária neste momento. Nós vamos avançar para o outro tema também polémico no Conselho de Paredes, que é a instalação da comunidade cigana, que vive na sede do Conselho em condições miseráveis, diria até desumanas, e que tem sido a bandeira de todas as candidaturas desde há muitos anos. Alexandre Almeida prometeu que até ao fim deste verão que as obras de construção das habitações para realojar a comunidade cigana avançavam. Eu sei que ainda faltam 12 dias para terminar o verão, portanto ainda não está em falha, mas quando é que estas pessoas vão estar realojadas? A segunda questão que lhe quero colocar é que o PSD, ao seu lado, afirma que o preço médio de 150 mil euros por habitação é exorbitante e que com isso fazia o dobro das habitações. Já o contactou pedindo o contacto do empreiteiro? Bem, ainda bem que fala na reinstalação da comunidade cigana, porque o que é que acontece? É mais um daqueles problemas que durante todos estes anos toda a gente o empurrou com a barriga para a frente e até que chegou um executivo, que é o meu, que tem a coragem de resolver aqueles problemas que há anos não se resolviam. Como nós delineamos uma estratégia para o fazer. Qual foi essa estratégia? Se aquela comunidade cigana estava localizada naquele local e inclusive nesse local atrás tem habitação social, aquilo que nós fizemos é adquirir os terrenos onde eles estão localizados e fizemos aquilo que também não tinha sido feito até agora, que era fazer uma estratégia de habitação local, que não existia. Paredes não tinha uma estratégia de habitação local. Nós apresentámos essa estratégia de habitação local ao IRU. Foi-nos aprovada uma candidatura que vai permitir avançar com a realização de mais habitação social. E será nessa habitação social que nós vamos, numa primeira fase, realojar a comunidade cigana, que está em condições de habitabilidade muito miseráveis, portanto, em condições de insalubridade e, como tal, tem que ser encarado como uma questão de habitação social. Mas quando é que eles vão começar a sair daquele local? Muito bem. Neste momento já temos o projeto de arquitetura e de execução completamente pronto. Eu já poderia tenho até aqui o valor base do concurso, que são 2 milhões e qualquer coisa mil euros. Nada daquele valor que fala a candidatura da coligação, mas isso, repare, eu nem me vou pronunciar sobre o que diz a candidatura da coligação, porque quem distribui um jornal em que começa logo por dizer que fazer pior que Alexandre Almeida é impossível, em 4 anos nada fez, quando alguém que é candidato a uma Câmara diz que eu nada fiz, perde logo toda a credibilidade. Como é que uma pessoa pode dizer uma coisa? Pode até dizer, por exemplo, o pavilhão municipal, podia até dizer, olha, não devia ser forrado a tijolo, devia ser forrado a capoto. Ou a piscina verde não devia ser verde, devia ser azul. Agora, dizer que nada fez, uma pessoa que diz isto não tem credibilidade para falar em nada. Agora, o que eu lhe posso dizer é que esse concurso só não o lancei ainda. Aliás, lancei, por exemplo, do saneamento porque tinha prazos para cumprir. Este aqui ainda não tem, o prazo ainda é possível. E não fazia sentido lançar um concurso público numa altura em que os empreiteiros estão de tal forma ocupados com várias obras antes das eleições. O que é que ia acontecer? Íamos ter um preço muito mais alto e não íamos ter tantos concorrentes a concorrer. Portanto, mal passe as eleições, se eu for reeleito, como conto ser reeleito, em outubro estaremos a lançar, portanto, o concurso e ainda antes do final do ano, depois temos o visto Tribunal de Contas, iremos avançar com a construção de mais habitação social para esse realojamento e, de uma vez por todas,
acabar com aquelas condições de insalubridade que temos mesmo no centro de Paredes. Ricardo Sousa disse que o projeto de realojamento para a comunidade cigana não faz sentido no centro da cidade. Se for eleito o Presidente de Câmara, a comunidade cigana vai para onde? Exatamente. Que diga para onde é que vai. Se me permitir, vamos por partes. Primeiro, esclarecer o valor. Nós temos que nos basear, e os factos são evidentes, no que vai às reuniões de Câmara e à Assembleia Municipal, que são aprovados por Alexandre Almeida. Muitas vezes por outros também, mas nem sempre, normalmente é pelo Alexandre Almeida e seu Considera que o valor é exorbitante, é isso? Somando esses valores todos, porque a compra de terreno, Sim. a construção, dá em média por cada habitação cerca de 150 mil euros. Isto são factos, são evidências. Construir habitação social e connosco, comigo particularmente, que sou um humanista reformista, é impensável andar pelo Conselho e ver tantas pessoas a passar mal e não há, para mim, a diferenciação de cores, raças, etnias. Somos estávamos todos... a falar Sim, mas perceba, para chegar lá, sim. para chegar aí. Logo, com esse dinheiro daria, pelo menos para fazer o dobro das habitações sociais, daria para fazer habitar ou alojar o dobro das famílias. E vamos questionar aqui uma coisa, porque andar no terreno implica isto. Alexandre Almeida devia pensar nisto. Alguém do Executivo falou com a comunidade cigana para saber se eles querem de facto este tipo de construção. Porque aquilo que me disseram a mim é que ninguém falou e não querem este tipo de construção. Mas o senhor foi falar com eles? Fui falar com eles. E eles não querem? Não querem este tipo de construção, reivindicam outro tipo de construção. Logo, nós estamos a ir contra quem? Os interesses de quem? Nós, as primeiras pessoas em primeira linha, não devíamos ouvir, não eram as pessoas que lá estão. Todos percebemos, ao passarmos na CRIP, a qualidade de vida daquelas pessoas que não existe. Aquelas crianças, os mais idosos, isso afeta-nos a nós todos transversalmente, porque é indigno. É indigno. E não podemos pensar o que disse aqui, porque, repare, se tivermos o João e a Maria, que começaram há 4 anos o primeiro ciclo, acabaram o primeiro ciclo com Alexandre Almeida e não tiveram casas. Isto é um facto. Não tiveram casas, não tiveram nada naquele sítio, nada. E, aliás, tinham um projeto, porque esconde e está a encapotar, havia um projeto anterior que desistiu dele. Se desistiu dele, tem que assumir as responsabilidades do que desistiu e tinha que ter apresentado a tempo outro. Só que o a tempo deste Executivo, que aliás eu considero, e digo isto, que para mim é o pior Executivo desde 25 de Abril, é que só se lembrou das eleições, é um ano das eleições. Repare que há um texto, e vou mostrar aqui a concorrência. Connosco não haverá obras em campanha eleitoral. Na apresentação de Alexandre Almeida como Presidente de Câmara. Posso-lhe mostrar. Nós não temos visto outra coisa, senão folclore político em plena campanha eleitoral, porque até aí não houve. Porque até aí não houve. Assunto que também já lá vamos. Agora, mas eu queria que me explicasse. Se for eleito Presidente de Câmara, como espera, a comunidade cigana vai para onde? A comunidade cigana, a primeira coisa que nós devemos fazer é ouvi-los. Até podem ficar na... Sim. Então vai para onde? Repare, até podem ficar na cidade, porque eles também, muitos deles estão integrados na cidade. Não pode, sabe porquê? Porque o seu parceiro de coligação, no dia da sua apresentação, disse o seguinte: quem votar na coligação PSD-CDS-PP terá a garantia que a comunidade cigana não ficará instalada naquele local. Foi o seu parceiro de coligação que disse consigo ao lado. E daquela forma, que foi proposta pela Câmara Municipal. Estamos a falar do local. Sim, vai para onde? daquela forma e daquele... Repare. Mas quando diz não fiquem paredes, não está a tentar um agente de populismo a dizer que às pessoas da cidade que não ficam aqui, que vão para o outro lado qualquer? Vamos ver, temos de ser sérios e realistas, porque... Não, então, só que dissesse, então, onde é que fica a comunidade cigana? A comunidade cigana. É só isso. A comunidade cigana, como qualquer outra que eu disse, muitos deles estão perfeitamente integrados. E têm que ter uma vida social e cultural como todos nós. Como eu disse há um bocadinho, não há ciganos, mas não há pessoas... Mas o senhor diz que a comunidade diz que não fica cá. O seu parceiro garante que quem votar em vocês terá a certeza que eles não ficam cá. Vão para onde? Vão para onde? Só preciso que responda para terminar. Daquela forma que está exposto, não fica. Então vai para onde a comunidade cigana? Para que freguesia? Se eles estão inseridos em Paredes, terão que ficar na freguesia de Paredes. Então vai contrariar, porque o seu parceiro de coligação... Não, o meu parceiro de coligação disse, eu ouvi e agradeço o Francisco também ter ouvido e restado, foi que não ficaria naquele local daquela forma, textualmente assim. Quem votar na coligação CDS-PP terá a garantia que a comunidade cigana não ficará instalada naquele local. Manuel Pinho, o Juntos por Paredes diz que não vai interromper o processo de nenhum relativamente aos cigados e não me venham dizer que o valor é alto. Consigo os ciganos ficam no mesmo sítio com aquele tipo de construção? Eu quero sair do beco. É que temos um beco de 20 e tal anos. Isso aqui é um beco mesmo. Eu confesso que tenho que respeitar as autarcas anteriores. Isto é uma decisão que não é minha. Se calhar teria procurado uma outra solução, mas tenho que respeitar quem foi eleito e quem procurou resolver o problema.
Eu considero que o Primeiro Direito é um programa que surgiu a meio... Temos que olhar um bocadinho para as políticas, para os valores, para as oportunidades que surgem para estes municípios. Gestão autárquica é isto, não é populismos, é vermos aquilo que é possível pegar e aí considero que poderia ter efetuado de outra forma, mas considero que a oportunidade não se pode perder e na primeira fase este programa estava predestinado a este tipo de situações. Por isso é que houve aqui 2 fases no município de Paredes. Julgo eu, mas depois voltar. Esta primeira fase era essencial resolver este problema destas dezenas de anos, porque estamos a falar de um problema de saúde pública, de pessoas que merecem e têm direitos, mas também queria salvaguardar aqui uma coisa. Eu tenho que aproveitar a oportunidade. Posso discutir o local, posso discutir o valor, mas nunca posso perder a oportunidade. Isto é uma oportunidade. Quando se fala 150 mil euros, quando falamos de um valor, estamos a falar que isto também é com apoios comunitários, com uma percentagem que nos estão a ajudar para nós podermos resolver um problema que é um problema de saúde pública e um problema que aquelas pessoas merecem ser resolvido. Mas há uma coisa que eu queria dizer, para quem realmente, não é eu querer ser populista, mas tenho que o admitir. Nós vemos a Constituição muito do lado dos direitos. Eu vou pretender que os deveres também sejam cumpridos. Aquelas comunidades que, independentemente, não vou falar de etnia, para mim são todos iguais, vão ter essa oportunidade dada por um outro autarca. E eu certamente vou fazer com que eles cumpram os seus deveres e, não acontecendo, como autarca, vou procurar que realmente a sociedade consiga viver dentro da nossa Constituição com as regalias. João Pedro Ferreira, o que é que o Bloco de Esquerda propõe para a resolução do problema daquela comunidade cigana? Bem, isto começa em 2009, quando um projeto do PSD que custar cerca de 300 mil euros é reprovado pelo Partido Socialista. Depois, em 2016, um projeto idêntico é aprovado por unanimidade e acaba por ser ignorado. Não se percebe porquê que este projeto é ignorado e acaba agora por haver um novo projeto de 4 milhões de euros que fica, como disse o Dr. Ricardo, por cerca de 150 mil euros por apartamento, que é um valor absurdo. Mas a verdade é, se for a única forma de garantir vida digna àquelas pessoas, claro que é necessário criar esse projeto, mas nós no Bloco de Esquerda acreditamos que não, que é possível fazer mais barato e conseguir uma vida digna para essas pessoas e não só, para todas as pessoas no Concelho de Paredes que precisam de habitação digna e de habitação social. João Pedro, aquela comunidade, por vocês, fica naquele local? Sim, se for necessário, sim, mas é preciso discutir com essa comunidade o que é que eles também pretendem, porque não pode ser uma decisão unilateral, como é óbvio. Álvaro Pinto, é desta vez que a comunidade cigana sai daquelas barracas? Se a CDU vencesse, esse seria o mesmo projeto? Manteria no mesmo local? Colocava-os noutro local? O que é que a CDU faria? Olha, há uma questão que é importante dizê-lo antes de mais nada, não é? Que é, eu fui Presidente de Junta durante 3 mandatos, nessa qualidade fui membro da Assembleia Municipal e depois fui membro da Assembleia Municipal. E acredito que desde esse primeiro mandato, desde a responsabilidade de todas as anteriores, portanto, presidentes de Câmara Municipal, era sempre colocado essa questão e, portanto, cada vez que aparecia na lógica um projeto muito bonito, ou quanto mais bonito ele aparecia na Assembleia Municipal para ser resolvido, todos ficávamos a saber que não era para ser concretizado. Portanto, quanto mais ele era, mais, mais perfeito e que mais palavreado, conversas que houve, reuniões com vereadora, com vereadores, com a comunidade cigana, não sei quantas, multiplicaram-se os partidos, etc., até que criaram uma vez uma equipa multifacetada com outros partidos para poderem estar presentes para resolver um problema que, na realidade, não tinham vontade de resolver. É bom que se saiba que, desde essa altura até agora, todos quiseram guetizar a comunidade cigana e todos olharam para ela não como pessoas iguais a nós, diferentes mas iguais, nunca olharam-nos como diferentes e não iguais. Esta é que é a realidade e a prática demonstrou isso. Neste momento existe, parece-me que uma solução diferente, me parece que é uma solução diferente. E uma solução diferente que passa por várias ordens de razão. Primeiro,
é preciso avaliar o conjunto e o local e ter uma política de habitação, não apenas para a comunidade cigana, mas também uma política de habitação para o concelho e para todos onde a gente possa inserir. E essa política não existia. Nós não podemos deitar fora as cooperativas de habitação, aquilo que elas representam e representaram, não apenas na qualidade da construção que apresentaram, porque não era negócio, mas também nos custos controlados que produziram ao longo deste país, e nomeadamente no Porto, onde tem coisas lindíssimas e, de facto, a preços chamados custos controlados, e não devemos desperdiçar tudo isso. E quando se ouve falar em 150 mil euros por uma habitação, evidentemente que é empolado, obviamente que tem empolado, na realidade ela é possível, em termos cooperativos e em termos de habitação social, ser feita a construção naquele local, pode ser naquele, mais próximo daquele, não interessa bem aonde, mas para resolver em definitivo aquilo que é uma necessidade objetiva da comunidade cigana, daquelas pessoas que estão ali. São pessoas que vivem em condições paupérrimas e que a gente pode e deve ajudar. Se esta proposta que existe do Executivo, ela numa primeira fase e numa segunda fase, ela tiver pernas para andar, naturalmente com custos diferentes, obviamente, inserir aqui, como eu digo, esses custos controlados das cooperativas, penso que é uma oportunidade que podemos ter e um instrumento e uma ferramenta que podemos ter ao nosso dispor, porque não desapareceu e falo aqui concretamente quem tem neste momento o poder na mão e por isso, a partir daí, acho que é possível resolver em definitivo o problema da comunidade cigana. Muito bem. Avancemos para um outro tema, neste caso ligado aos resíduos. Foi anunciada para a zona industrial de Parada Baltar um investimento de cerca de 18 milhões de euros, uma unidade de valorização de biorresíduos que vai ser construída pela Ambisousa e que tem levado aqui a críticas, quer por parte dos partidos, quer por parte da população. Eu começava por perguntar a Ricardo Sousa, que tem afirmado que Paredes vai acolher um investimento que ninguém quer. Portanto, mas até agora Paredes também fazia parte de um sistema e houve outros concelhos, nomeadamente na Fiel e Lousada, que acolheram o lixo de Paredes. Portanto, também ninguém queria, imagino eu. Não é hora de Paredes contribuir para a solução? Deixe-me só fazer um reparo aqui há um bocadinho, quando estávamos a falar só da comunidade cigana, para Muito ficar bem rapidamente. claro. Eu falei com alguém muito próximo que fez a ponte com a comunidade cigana, só para ficar este reparo. Ok. Para não haver maus entendidos, sobre a fábrica de lixo, que foi assim que foi designada. Repare, há logo um ponto que é basilar. Se temos, normalmente, ninguém quer acolher esses investimentos. Se temos em 6 presentes de Câmara, se temos 6 presentes contentes, devemos perceber algumas coisas disto. Os outros 5 contentes porque não a vão ter no Conselho deles e vêm para Paredes. Então, porquê é que o Presidente da Câmara, que tem a obrigação até o último dia de defender todos os paredenses, também está contente? E nós temos que pegar nos exemplos claros de investimentos similares. E repare, nós levantamos esta questão, senão tenho a certeza que ninguém diria nada da parte do Executivo até passar as eleições. Então, se era um investimento tão bom, tão transparente, primeiro, porquê é que os outros Presidentes de Câmara, todos os outros municípios, não o queriam? Nós ouvimos dizer, muitos Presidentes de Câmara, que têm dificuldade de angariar investimento para os seus municípios, nomeadamente os municípios periféricos. Mas sabe que os outros não o queriam? Isso foi evidente. Foi evidente. Falou com eles? O regozijar-se e o congratular-se com isso. Agora, depois, surge Paredes e não é com aquela desculpa de, repare, é perto da autoestrada, é a saída da autoestrada. Isso não colhe, porque... Aliás, até lhe digo mais, houve um Presidente de Câmara que disse, nessa reunião, que no Conselho dele, não, só por cima dele. Paredes devia ter feito o mesmo papel, até porque Paredes tem aqui uma posição híbrida. Está na área metropolitana de Porto, que pode ou não, em função das negociações dos seus interesses, ser servido na área metropolitana de Porto. E não. E também está aqui na situação da Ambisousa, que está aqui, apesar de ter saído, passado para a área metropolitana de Porto, manteve-se por uma questão de interesse estratégico. E nós estamos a falar, quando citou os aterros é verdade, se continuássemos com os aterros, todos os municípios, que estava dividido os 6 municípios em 2 partes, 3 mais 3, todos eles iriam acolher aterros. Mas, felizmente, demos passos em frente. Não tão bons. Mas agora como não são todos eles que vão ter que acolher unidades deste género?
Isto é um passo em frente e ficará cá para sempre. Se nós a acolhermos, ficará cá para sempre. Portanto, pelo PSD não era acolhida esta unidade? Connosco, e isto está em cima da mesa, independentemente dos meus companheiros de partido de outros municípios concordar mais ou não, na primeira linha, a obrigação nossa é defender sempre os nossos, que são todos pardenses. Não pode ser Vamos de outra avançar maneira. então. Manuel Pinho esteve numa sessão pública onde afirmou que estas unidades são necessárias e que criar energia e produtos a partir do lixo é o futuro. Portanto, se for eleito, esta unidade fica em Baltar? Fica em Baltar e, se Deus quiser, com o desenvolvimento do Conselho, até poderão surgir mais. Estou a falar destas unidades. Portanto, acredita que não tem impacto ambiental? Tudo que está numa zona industrial tem impacto ambiental, mas está devidamente fundamentado, por isso é que está em zonas industriais. O que eu acho é que é essencial realmente nós termos ganhos de valor com o nosso lixo. Temos que olhar como autarca, que eu quero ser autarca, quero ser Presidente da Câmara, e serei certamente. Eu tenho que olhar para o futuro dos pardenses. Eu não posso empurrar, agora não é com a barriga, não posso pegar na vassoura e mandar para os outros concelhos e que a resposta social e aquilo que nós também temos, que também fazemos lixo, não é? Portanto, ao contrário do PSD-CDS, julga que está na hora de Paredes contribuir para a solução? Não, eu acho que não é contribuir. Paredes já tinha uma solução que supostamente teria que contribuir, que era um aterro sanitário que iria, julgo eu, para as serras, para Banja, ali para aquela zona, a Guiar de Sousa, julgo eu. Felizmente, se não for este local, mas sabia que era essa a proposta, felizmente para todos os pardenses e para nós, as coisas evoluíram e não vamos ter esse tal aterro. Mas eu também pretendo e considero muito importante, porque nos grandes países, nos países mais desenvolvidos, estas fábricas existem em quase todos os concelhos. Portanto, eu pretendo ter ganhos de valor porque eu quero ter mobilidade sustentável, ambientalmente sustentável, eu quero ter transportes gratuitos no meu concelho. Aqui o que eu posso criticar a posição do Executivo tem a ver com a forma. Acho que a população devia ter sido mais bem informada ao longo do mandato desta possibilidade. Eu também sei que o concurso ia ser para o final do ano e, portanto, se calhar aguardaram para não ter celeuma nas eleições, mas ele foi antecipado pela União Europeia, o que criou esta dificuldade. Independentemente disso, acho que devia ter existido e deve existir com a população mais sensibilização ambiental, para eles perceberem que estas soluções são benéficas para o futuro do concelho. O reparo maior que eu fiz também nessa sessão, deve-se lembrar, tem a ver com o compromisso em ser em Baltar, em termos este tipo de equipamentos, é termos também ganhos de valor. Eu acho que Paredes pode sim receber por parte do biogás, parte destes fertilizantes e ter ali uma percentagem que possa ajudar o concelho e, neste caso, a comunidade baltarense. Há aqui uma coisa que eu queria dizer, são 10 segundos, mas também estão a permitir isso. Há aqui uma coisa que temos que dizer. Imaginem o que é, estamos no Val de Sousa, vamos ter os 5 caminhões, que sejam 10. Quando tivermos que responder a resposta social na área metropolitana de Porto, não são 10, são 100 ou mais. João Pedro Ferreira, na opinião do Bloco de Esquerda, aquela localização é melhor para aquele investimento ou não? E onde é que a poriam? Não, em Paredes não. Já impacto ambiental já temos que chegar no nosso concelho. Basta observar as poluições dos rios para perceber que já está o ambiente destruído que chega. Em Paredes não fica. Daqui a pouco estamos como Sobrado, aquilo não é bem um aterro, mas daqui a pouco estamos como Sobrado, em que não conseguimos andar na rua porque sentimos o cheiro do lixo. Por isso em Paredes não. Portanto, não acha que Paredes tenha que ser solidário com os outros concelhos que até agora receberam o seu lixo? Não é que ser solidário, não é ser solidário. Se os outros concelhos também não o querem, nós também não o queremos, porque é algo que vai criar um impacto na vida das pessoas. E se as pessoas contestam, é porque não o querem, por isso nós também não o queremos. Respeitariam a vontade da população. Álvaro Pinto, as freguesias onde estão instalados os aterros sanitários da Ambisousa atualmente recebem algum tipo de compensação pelo impacto ambiental que isso causa. O Presidente da Câmara alega que neste caso não haveria lugar à compensação porque não há impacto ambiental, mas acha que Parada de Tudeia e Baltar deviam ser compensadas caso esta unidade seja instalada? Eu queria deixar um apontamento primeiro que é o populismo é inimigo da sobriedade, ou seja, daquilo que é razoável fazer em cada momento. Se cada concelho tivesse que tratar do seu lixo, todos tínhamos que encontrar em cada concelho, se fosse uma política decidida, todos tínhamos que encontrar em cada concelho um local para o fazer. Porque nós produzimos todos lixo e, portanto, nós temos que ser realistas para falarmos sobre isso. Se falar de aterro é uma coisa que não no Concelho de Paredes, não naquele local. Se falássemos de aterro, parece-me que a situação que eu não domino por inteiro é uma solução tecnicamente diferente
e tecnicamente diferente que pode minimizar o impacto ambiental e ser, digamos, feito de forma diferente. Creio que foi, portanto, encomendado um estudo, ou pelo menos solicitado ultimamente um estudo muito mais pormenorizado. Para quê? Para que os cidadãos, nomeadamente de Baltar, Parada, neste caso Parada, Baltar, e todos os outros do Concelho, percebam concretamente o equipamento que se vai lá instalar. E o que é que ele vai produzir e que efeitos nefastos ele tem naquele local, naquela comunidade. Portanto, isso é muito importante. Mas se tiver efeitos, não deve avançar? Não, se tiverem efeitos muito nocivos, evidentemente que não. Não, porque ninguém quer, nem eu, nem você, nem ninguém quer, mas parece que a situação não é bem essa. Portanto, desde que as coisas sejam colocadas e feitas, como é isso que eu acho que deve ser feitas, assembleias de freguesia, quer num lado, quer no outro, que dê uma explicação pormenorizada sobre o tipo de equipamento a ser instalado e, a partir daí, como me perguntou há bocado, se nós também não devemos ser beneficiados ou ressarcidos daquilo que é também a colocação se de facto não tiver o impacto, penso que não. Se tiver, evidentemente, nós temos que ver, enfim, em função desta nova realidade, se não sendo aterro, sendo outro equipamento, enfim, que ele seja bem explicado para que as pessoas percebam que nós também temos a obrigação de tratar do nosso lixo. Alexandre Almeida, já garantiu que aquela unidade não avança se o estudo detectar algum impacto ambiental? A minha primeira questão é, já tem esse estudo? Já há resultados? Esse estudo está a ser realizado e a fábrica não avançará sem os resultados desse estudo. Deixe-me só voltar atrás só para esclarecer uma questão. É falso que as habitações sociais, onde vamos realojar a comunidade cigana, custem 150 mil euros por habitação. Isso é falso. Isso é pegar no valor todo do terreno, mais o valor da construção, que ainda só há uma perspectiva, ainda não foi feito concurso público, e isso é errado fazer. Tanto mais que, repare, nós vamos realojar a comunidade cigana em habitações sociais que nem sequer vão ocupar o local onde eles neste momento estão instalados. Portanto, eles vão ficar num terreno acima desse, porque até que era impossível fazer as habitações com eles lá. Portanto, para terem uma ideia, e nós adquirimos todo aquele terreno para depois fazer novas habitações sociais e haverá uns arranjos exteriores. Posso-lhe até dizer que neste momento estamos a preparar uma candidatura ao nível do PRR para termos uma loja de cidadão onde vamos concentrar todos os serviços dos balcões únicos, das conservatórias, dos notários, justamente também lá nesse terreno, a seguir àquela padaria que tem ali atrás da Câmara, portanto ali, até para criar ali um ambiente bom. Política avanço para a questão da unidade, que é o que estamos a dizer. Exatamente. A unidade é muito simples de explicar. A partir de 2023, os resíduos orgânicos, estamos a falar de os restos de comida, mas atenção, são os restos de comida antes de serem cozinhados, inclusive, porque há pessoas que até pensam que são todos os restos de comida, não. São antes de serem cozinhados. Portanto, quando estamos a preparar as cascas das batatas, das cebolas, os legumes que não utilizamos, aquilo que é desperdiçado, e depois também os verdes. É isso que vai ser valorizado, porque a partir de 2023 isso não pode ser depositado em aterro. E porquê é que surgem estas legislações? Porque os aterros têm que terminar e nós temos cada vez mais reutilizar as coisas. Já fazemos a reciclagem do plástico, do vidro e do cartão, e agora temos também fazer desses resíduos. E, portanto, ao contrário do que disse o candidato da coligação, é falso que algum dos meus colegas tenha dito que não queria aquela unidade industrial. Eu desafio a dizer, ainda há pouco disse que havia um colega que disse que aqui jamais, não é? Ele que diga quem é, porque senão está a mentir. E eu trago essa pessoa à minha beira, que eu reúno com eles todos os meses, e isso é completamente falso. Aquela decisão só ficou vertida para paredes, porque realmente se chegou à conclusão que era o local mais central dos 6 municípios, era uma zona industrial e aquilo trata-se de uma unidade industrial, e para além disso tinha acesso à rede de gás natural, e aquilo que eu posso garantir é que é uma unidade totalmente fechada, que no limite, e vai depender da nossa capacidade para fazer essa separação, primeiro vai começar a servir os grandes produtores, que são os restaurantes, as cantinas, as escolas, os hospitais, e no limite da capacidade daquela fábrica vai receber qualquer coisa como 6 caminhões por dia, isto daqui a algum tempo. E depois o que eu posso garantir é que nós já estamos a fazer a nossa parte, não é? Quando essa fábrica tiver exaurida a sua capacidade, haverá outros municípios que terão também de fazer a sua parte. Mas já tem ou não um estudo de impacto ambiental? O estudo de impacto ambiental está a ser feito porque, como sabe, o estudo de impacto começou logo a ser tratado, é a Universidade de Aveiro que está a tratar desse estudo de impacto ambiental e, portanto, os resultados, entretanto, sairão. Agora, dou-lhe a garantia que não tem qualquer tipo de impacto, e falo diretamente, sobretudo para a população de Baltar, que eu sei que acredita em mim, que
não tem qualquer tipo de impacto. E, aliás, houve uma comissão que teve a oportunidade de visitar a Lipor, tem uma unidade idêntica e que prova que não tem qualquer tipo de impacto. Mas chegou a dizer que houve aproveitamento político nesta questão. Foi isso que aconteceu? Claramente, houve, mas total. Então, quando se chega a dizer que aquilo é um aterro, quando se chega a dizer que aquilo é um etar, que aquilo é parecido com aquilo de Valongo, isso é completamente errado. As pessoas que vão à Lipor e que vejam que há lá uma unidade como essa, não tão evoluída como a nossa, e que já trata mais do que estas 25 mil toneladas, que é o que nós vamos tratar, e não tem qualquer tipo de impacto, está ali junto a supermercados e habitações. Vamos agora para concluir o último tema e peço... Só uma réplica foi avisado. 30 segundos. 30 segundos. Primeiro, deixar uma pergunta no ar, porque fala-se no... Não, diga quem é o autarca. Eu não me dirigi a si, peço que Diga quem é tenham o cuidado. autarca. Por favor, diga quem é o autarca. Disse que havia um autarca. Senão, provavelmente teríamos aqui Eles muitas nem outras ligam, conversas. eles nem lhe prestam atenção. E terá muita Não vamos entrar em diálogo. nos outros debates, 30 segundos. aqueles que tiverem E aproveita agora, diga-nos quem é o autarca. Deixe-me dizer-lhe isto aqui, que isto é que é importante. Efetivamente vai ser retirado o biogás. E a secagem do restante, que vai fazer o fertilizante, vai ser feita aonde? É uma secagem em leiras ou é secagem dentro de armazém? Isso cria cheiro ou não cria? Bem para o exterior este cheiro ou não bem? Existe ou não existe? Porquê é que foi visitada uma fábrica que é diferente de Irmesinde? Porquê é que não foram à Maia ou porquê é que não foram a Mirandela? São estas questões que ficam no ar para questionar, para de facto a população. E quem escondeu o assunto não fomos nós. Nós levantamos o assunto que não os queremos esconder. Quem escondeu o assunto foi o Executivo, liderado pelo Alexandre Almeida. Ricardo, dizes agora, e quem foi o autarca que disse que não jamais? Não dizer, porque poria outras pessoas em causa. Não Aliás, eu não estava presente na reunião. Quem sabe quem são os autarcas, melhor do que eu, porque deve estar, pelo menos deve, naquelas que nos ausenta, é Alexandre Almeida, não sou eu. Sabe perfeitamente quem disse. Ouviu dizer que... Ouviu. Vamos avançar aqui para um último tema e eu peço que sejam mais céleres na resposta para termos tempo de falarmos aqui de todas as questões. Portanto, nos últimos anos tem-se assistido a um debate mais ou menos intenso sobre passivo e dívida neste Conselho, que é uma coisa insólita em relação aos conselhos aqui à volta. Há sempre muita troca de acusações e os principais partidos a esgrimirem aqui argumentos como armas de arremesso. Portanto, eu começo por perguntar ao Manuel Pinho, isto faz sentido? A população quer saber destes números e está preocupado com o passivo ou com a dívida ou com nenhum deles? Eu confesso que eu próprio... faz sentido porque a população foi enganada em 2017, porque associou a uma figura contabilística que é passivo como sendo dívida de um município. Ambos são realmente, poderão ser negativos, a dívida é negativa certamente, mas o passivo tem muito dos valores que estão lá plasmados, mas que não corresponderão nunca à dívida, até pode ser um ativo. O que é que quero dizer com isto? Porque se calhar é a única figura contabilística, o único conselho que pegou na ideia do passivo. Eu não estava cá como candidato, senão desmontava isso, mas realmente o Partido Social Democrata não soube desmontar um bocadinho essa ideia do passivo, que até os meus pais, a minha mãe, pensava que a Câmara devia 120 milhões de euros. Porque realmente passou a mensagem que realmente era a dívida da autarquia. Tem que ser rápido. Mas a população está preocupada com isto? Eu tinha que responder de acordo com a sua... Na verdade, o passivo, e ainda agora está-se a falar do passivo, eu realmente preocupo-me com a dívida, mas já agora que vamos falar de passivo, este mesmo argumento, neste momento, no dia 2, poderá estar a mais de 200 e tal milhões de euros. Porque o valor que está no tribunal e que a Biowalter coloca-se no passivo, tem que ser provisionado. É um passivo contingente, como também é o do OLAF, e que se coloca contabilisticamente no passivo. Portanto, é evidente para que um autarca que tanto criticou e ganhou as eleições dizendo que existia um passivo de 120 milhões de euros, não será com rigor nem com verdade se desmentir isso que eu estou a dizer. Neste momento, duplicou esse mesmo passivo. Sobre a dívida, é que falta agora a outra parte. 30 segundos. 30 segundos. Temos que terminar. O importante aqui é o limite da dívida, o endividamento do município. E eu confesso que eu vou ter que fazer dívida, acompanhando o limite de endividamento. Porque, infelizmente, este Conselho falta quase tudo. Temos as piores estradas da região, temos maus equipamentos. E, para completar 10 segundos, todas as minhas obras, tudo o que irei fazer, vai cumprir a nova legislação de custo-benefício, que é para realmente a população, se fizermos dívida, vão ter ganhos de futuro, tanto os filhos como os netos. Avancemos então para o João Pedro Ferreira. Pergunto-lhe, conhece os valores do passivo e da dívida aqui do Conselho e, se for eleito, o que é que fará após reduzir? Bem, uma Câmara precisa sempre de dívida. É impossível gerir um Conselho como o nosso sem criar dívida. Mas o que se trata aqui é que em 2017 foi dito que a dívida era de 100 milhões, dita por Alexandre Almeida que a dívida era de 120 milhões, enquanto na realidade a dívida era só de 50 milhões. O que aconteceu aqui é que enganou-se a população, não é? Para conseguir
poder político enganou-se a população. A dívida não era nada de 100 milhões, como podemos ver no jornal, o famoso jornal O Ilusionista, que era muito passado na altura, o jornal da JS, que refere várias vezes o valor da dívida de 100 milhões e a dívida é apenas 50 milhões. 100 milhões é o passivo e foi passado como sendo a dívida. Portanto, isso foi intencional. Sim, sim. Álvaro Pinto, a CDU votou a favor das contas de 2020 em Assembleia Municipal por acreditar que estão certas, foi a expressão usada pelos vossos deputados. Está tranquilo com a dívida e o passivo que vai encontrar se for eleito Presidente da Câmara? Sim, já anteriormente essa nossa posição era uma posição também de equilíbrio. E de equilíbrio porquê? Desde que se não ultrapasse o limite do endividamento, portanto que está consignado, é evidente que das duas uma. Ou nós fazemos obra e avançamos para o desenvolvimento do Concelho, harmonioso do Concelho, que é disso que se trata, um desenvolvimento onde é necessário obras em todo lado, é obrigatório existir dívida. E, portanto, há alguma dívida que é preciso ser feita, porque acompanhada com investimentos de fundos comunitários, tem que ter uma parte do próprio município. Portanto, a dívida que existe está justificada, é isso? Está justificada. Se a parte do município não tiver essa parte para poder fazer a obra, podemos discordar, se fazer aquela obra está mal feita, não devia ter sido feita, não devia ter sido feito, como disse, há bocado, multiusos ou outras obras noutras freguesias. Há obras que são feitas e que são utilizadas por fundos comunitários que têm que ter uma parte do Concelho que são obrigatoriamente ter dívida para poder acompanhar. Aliás, não é por acaso, e falando disto aqui, de que os próprios partidos da oposição, nomeadamente o PSD, muitas vezes votam a favor dos empréstimos de endividamento. E, portanto, isto significa que sabem que estão a contribuir para o aumento da dívida e, portanto, esse não é um problema. E não sendo um problema, o que importa é, de facto, naturalmente equilibrada. Não estamos a falar de uma dívida desmensurada, estamos a falar de uma dívida com equilíbrio e penso que não é pela dívida, nem é pelo passivo hoje existente que nós não podemos assumir as nossas responsabilidades. Portanto, a Câmara continua governável, apesar dos números que existem. Pensamos que sim. Alexandre Almeida, o PSD, e passo a citar, diz que se queixava de ter recebido 50 milhões de dívida na altura quando tomou posse com obra feita, mas afirma que o PS vai acabar este mandato com 65 milhões de dívida, 130 milhões de passivo e praticamente sem obra. Além de cobrar mais impostos, argumentam ainda. É verdade ou não sabe onde é que o PSD foi buscar estes números? Repare, eu volto a dizer aquilo que disse há pouco. Quem faz afirmações, quem distribui um jornal a dizer que em 4 anos nada fez, ou agora está com 65 milhões de dívida sem obra, ou quem diz que os colegas não queriam a unidade de valorização de resíduos orgânicos e depois não diz quem é que disse isso, a credibilidade de uma pessoa destas, em termos políticos, fica pela rua da amargura. De qualquer forma, em relação à questão do passivo, as questões são muito objetivas e se há matéria na qual eu estou à vontade, porque não sou empresário, não sou consultor de marketing, não sou revisor oficial de contas, tenho uma licenciatura em Economia e uma em Direito, esta é a questão mais objetiva de todas. Passivo em 2017, 103 milhões de euros. Passivo em 2020, 83 milhões de euros. Depois posso lhe dar mais alguns dados. Endividamento bancário em 2017, 31 milhões. Endividamento bancário no final de 2020, 28 milhões de euros. Mas ainda mais importante que isto, dívida a fornecedores em 2017, 17 milhões 275 706. Dívida a fornecedores em 31 de dezembro, 7 milhões 223, e com muitas dívidas que vêm de trás que estão a ser escalonadas, porque neste momento qualquer fatura que entra na Câmara é paga logo de imediato, só temos faturas de acordos que foram feitos já no passado que ainda estamos a cumprir. Mas tentou ou não enganar a população com a ideia do passivo, como foi aqui acusado? Claro que não, porque o passivo é o passivo, ou seja, tem lá a dívida e tem lá passivos contingentes, tinha lá aquela questão, por exemplo, do Olaf, que nós tivemos 1 ano para resolver essa questão e que ainda não está resolvida, e aquilo não pode ser retirado do passivo, porque a todo momento nós podemos ter que devolver aqueles 9 milhões de euros que lá estão. E só com uma ação metida em tribunal é que nós fomos capazes de estancar essa questão e poder submeter candidaturas a fundos comunitários. Agora, perguntar-me-ão assim, como é que é possível, porque ao contrário do que diz o candidato da coligação, nós fizemos obra. Há inclusive uma revista que a Câmara apresentou em março que mostra a obra e quem não vir a revista é vê-la fisicamente. E como é que nós fizemos obra e conseguimos reduzir o passivo em 20 milhões de euros? Exatamente, muito simples. Quando nós vamos às reuniões da área metropolitana do Porto, e esta foi a última, o Conselho Metropolitano de 30 de julho de 2021, há um último ponto
que aliás diz aqui, ponto de situação do PDCT, que é o último ponto que é sempre discutido. E eu devo-lhe dizer que a primeira reunião e as primeiras reuniões, e durante o primeiro ano em que eu fui ao Conselho Metropolitano, eu tinha vergonha de estar lá. Porque quando se falava na taxa de compromisso e de execução do PDCT, que é os Fundos Comunitários de Paredes, estava a zero quando os outros municípios já estavam, desde 2016, a fazer obra. Eu posso lhe dizer que em 31 de julho de 2021, e tenho orgulho nisso, Paredes tem taxa de compromisso e depois posso-lhes facultar 100%, como nós só tinha aqui a Trofa e Vila Nova de Gaia. Conclua com essa e depois, ideia. o mais interessante, aqui é que estamos mesmo no topo do ranking, que é na taxa de execução, em que nós temos 94%, em execo também com outro município aqui ao lado, mas todos os outros estão abaixo. Vamos avançar. Isto é que permitiu fazer obra, aproveitando ao máximo os fundos comunitários, com isso é que se conseguiu descer o passivo. Já expôs a sua ideia. Ricardo Sousa, quando o PSD era poder, Alexandre Almeida acusava o anterior autarca de ser um malabarista dos números. Agora o PSD tem invocado em Assembleia Municipal, que é o atual Presidente da Câmara, que faz malabarismo com as contas. O que eu lhe pergunto é, afinal, quem é que domina melhor a arte do malabarismo aqui em Paredes? Pois olha, eu confesso-lhe que estou mais ativo nos últimos 3 anos, desde que sou líder do PSD, e de facto há um malabarismo político que é inacreditável. Isto que ainda agora acabamos de ouvir é puro malabarismo político, porque factos são evidentes. Não falamos de 2020, porque a arte e manha de esperar o fim de 2020 e cada reunião de Câmara de 2021 ter empréstimos contínuos a aprovar, repare que neste momento Paredes, se não houvesse aquela rubrica criada pelo Governo para os resgates, já tinha passado o teto de endividamento, ou podia passar. E eu digo que podia passar porquê? Porque também há esta estratégia de Alexandre Almeida. Aprova os empréstimos, vai empurrando-nos com a barriga. Mas há uma coisa que é clara. Neste momento, quando chegarmos ao fim do ano, Paredes vai dever perto de 70 milhões de euros. E só não ultrapassou o limite de endividamento porque precisamente aqueles 20 milhões que nem sabemos, podem ser 100, 80, ou que fixar o Tribunal, que até nos pode desgraçar, mas com esses 20 milhões contabilizados, ultrapassava o limite de endividamento. Então isto não nos preocupa. E outra questão que é vital e que percebemos isto como o algodão, não engano. A Câmara em 2017, como disse, pagava aos fornecedores a 51 dias. A 51 dias ou 52 dias. Hoje paga mais de 150 dias. Então, paga melhor ou paga pior? Há alguém que queira trabalhar para a Câmara de Paredes e não vou refutar aquilo que me disse porque é mais grave e penso que é muito mais grave. Então, um empreiteiro ou um construtor ou whatever que trabalhou antes não tem o mesmo direito de receber a tempo e horas como alguns que recebem agora, que foi dito Presidente da Câmara. Discrimina uns em relação a outros. Então não tem que ser todos iguais. Então diz que faz aqui plafonamento e faz calibragem de dívidas a alguns e a outros paga as faturas no imediato. Então não somos todos iguais. Todos que trabalham para a Câmara não são igual. Por isso é que dá a média. Então quer dizer que esta média que dá 150, se alguns recebem a 8 ou 15 dias, como disse agora, outros receberão a 300 dias. Isto é concebível? Alguma Câmara ganha credibilidade a fazer pagamentos destes? Esta é a forma mais clara de percebermos as contas da Câmara Municipal de Paredes neste momento. E mais... Portanto, a dívida não é justificada, é isso? A dívida que está a ser criada? Repare que a dívida... Isto estamos a discutir, falou de dívida, se quiser, depois falaremos de passivo. Mas a dívida é clara. A dívida, quando acabar o mandato de Alexandre Almeida, que tanto fez bandeira a dizer que a Câmara dizia, na campanha eleitoral de 2017, que a Câmara estava falida e que devia mais de 50 milhões e tentou enganar o malabarismo político, que eram 100 milhões de passivo, depois dizia que ninguém, até nem sabiam se podiam pagar salários. Neste momento, a dever mais de 65 milhões de euros, como é que será? Se com 50 milhões estávamos mal, em 2021 estamos completamente desgraçados. Nós vamos avançar para a última parte do debate. Eu peço respostas nós não pedimos mais. Peço respostas curtas porque estamos a terminar a nossa hora e meia. E vou começar pelo João Pedro Ferreira, que disse que relativamente à Covid, que em Paredes o Conselho esteve entre os mais infectados do país porque Alexandre Almeida falhou com a população ao nível da testagem e da fiscalização. Quer explicar? Falhou, não houve apoio para a testagem à população, não houve máscaras gratuitas para a população que mais necessitava e ainda agora podemos observar, temos um centro de vacinação, apenas um, em que uma pessoa da Guiar de Sousa tem de percorrer uma distância enorme para lá chegar. No sul do Conselho, muita gente que não carro tem, como é que estão à espera que as pessoas vão ser vacinadas? Estão à espera que as pessoas vão a pé, não há transportes públicos no nosso Conselho, tem um centro de vacinação tão longe, como é que isto vai acontecer? Por isso houve essa falha, já para não falar, mas
já são outras histórias, da festa que houve da SIC e tudo mais, mas isso serão outras histórias. Álvaro Pinto, diz o povo que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É desta que vai conseguir ser eleito vereador? É um desejo que, se os eleitores de Paredes assim o entenderem, nós estamos prontos para que isso aconteça. Aliás, tivemos a coragem de colocar e a honestidade de colocar no nosso outdoor aquilo que é um vereador de confiança. Portanto, não dissemos, temos a noção de que a realidade do Conselho, sociopolítica, cultural, etc., é uma realidade que não é muito abrangente em relação àquilo que nos dá para ser candidatos à Câmara Municipal e por isso pusemos desde logo naquilo que é para nós o importante, que é eleger um vereador. Espero que aquilo que diga faça sentido e seja que a água mole em pedra dura, de facto, desta vez fure e a gente seja eleito vereador. É o nosso desejo, porque os paradenses ficarão melhor servidos. Alexandre Almeida, no seu discurso de tomada de posse, o candidato do PSD há pouco mostrava, foi no seu de tomada de posse, disse, a minha primeira promessa será, na minha gestão não haverá obras para a campanha eleitoral. Só esta semana, o parque de estacionamento da estação, o equipamento de apoio ao parque urbano de Rebordosa, o multiusos de paredes, a remodelação da Junta de Freguesia de Parada, a remodelação do Arraial de Parada, a requalificação da Escola do Itarães, a requalificação da Escola Básica de Lordelo e ainda não acabamos a semana. Das duas uma, ou não cumpriu a promessa ou teve a pouca sorte dos empreiteiros acabarem todos a 3 semanas das eleições? Repara, aquilo que eu disse, e volto a dizer, mas antes disso só dizer muito rapidamente que o centro de vacinação tem sido um sucesso, reconhecido por todos, ainda na semana passada esteve aí o secretário de Estado e são os pardenses a reconhecer que tem sido um sucesso. E quem não tem transporte, a Câmara disponibilizou sempre transporte para os levar lá. Em relação a essa questão, aquilo que eu disse e volto a dizer, e já agora devo dizer que disse isso num pavilhão onde chovia, e espero agora voltar a dizer isso em outubro, num pavilhão completamente novo, que é mais uma obra que o colega aqui do lado diz que nada se fez. Agora, o que eu disse e volto a dizer é que não iria fazer obras na altura das eleições. Todas essas obras, o que estamos a fazer agora é inaugurar aquilo que fomos fazendo durante o mandato. E devo-lhe dizer que este mandato, para mim, só teve 3 anos, porque o primeiro ano foi para resolver a questão da falta de fundos comunitários e partimos com 1 ano de atraso. E mesmo assim, vejam a obra que fizemos por todo o Conselho. E é esse o desafio que eu deixo aos pardenses. Se apostarem na minha equipa, como fizeram há 4 anos atrás, com um mandato agora de 4 anos em vez de 3, e com toda a experiência e know-how que nós temos agora, vão ver que aquilo que se vai fazer ainda vai ser muito mais do que aquilo que se fez nestes 3 anos. Ricardo Sousa, enquanto pesquisávamos os temas para este debate, vimos 2 entrevistas suas, onde em 2 delas defende a possibilidade de vir-se a construir um novo hospital público numa zona que possa servir também Passos de Ferreira. Eu suponho que estava a falar de Rebordosa ou Lordelo. A minha questão, e argumentava inclusive que dizia nós somos 90 mil a pagar impostos, portanto isto tem que ser resolvido. A minha questão é, o que é que pensará um cidadão de Rezende, servido pelo centro hospitalar do Tamegué Sousa e que demora 1h20 para chegar aqui, quando o candidato do PSD, que tem um hospital 3 minutos daqui e 2 centrais a 20 e 25 minutos, propõe a construção de um novo hospital? Nós temos aqui um problema grave na saúde e acho que é estruturante e devemos estar todos unidos nisso, que é incomportável e eu acompanho esse processo há 20 anos, é incomportável ter um centro hospitalar que concentrou primeiro, quase que esqueceu um dos hospitais que estavam anexos. Depois estão todos direcionados, quase todos os serviços, para um em que estava com capacidade, na altura que foi construído, provavelmente para 200 mil pessoas. E agora tem que se debater com 500 mil pessoas. Logo, o que me preocupa são os pardenses, que passam 6 e 8 e 10 horas nas urgências. Normalmente são as populações e as pessoas mais frágeis que passam por isto. E isto é demasiado grave. Até lhe vou citar um caso, que tive o cuidado de fazer isto várias vezes, que sucedeu provavelmente nas fases mais difíceis das nossas vidas, que foi na pandemia. Nós, no Conselho de Paredes, a partir das 8 da noite, qualquer um de nós que tivesse um problema de saúde não tinha onde se deslocar e sabíamos qual era a situação do Hospital Padre Américo, que ninguém queria ir. Ninguém queria ir pela situação. Eles próprios diziam que estavam completamente estrangulados. Então, nós não temos que criar soluções. O que lhe disse nesse discurso foi
ou com parcerias, ou a construção de um hospital, porque está subjacente o direito à saúde. E os paradenses que pagam muito e contribuem muito, mas não é só nisso. Nós temos que lhes dar as melhores garantias para eles, de facto, em termos de saúde, terem os cuidados e as prestações àquilo que merecem. E também reforçar-lhe só nessa pergunta que não consigo perceber como é que em 4 anos não se percebeu isto, e principalmente na fase da pandemia, para exigir que pelo menos os nossos centros de saúde tivessem prolongamentos de horários e que eles fossem evidentes para proteger a população de Paredes. Porque também todos percebemos, e como disse ali o colega de bancada, que de facto Paredes, no combate à pandemia, o município deve ter sido dos piores do país. Manuel Pinho, tem dito que vai ser eleito Presidente da Câmara Municipal. O que eu lhe pergunto não era preferível ter começado com um outdoor tipo do Álvaro Pinto a dizer um vereador de confiança? Não, porque acho que era... Eu sou muito... Acho que temos de ter rigor e temos de ter verdade enquanto pessoas. Eu sou candidato a Presidente da Câmara. E as minhas propostas e aquilo que eu quero para os paradenses, para as populações, para o território, tem que ter essa ambição de poder mudar Paredes para mais e melhor. E nesse sentido é que eu não posso ir já entrar como derrotado. Eu acredito na população, acredito nos paradenses e sei que as minhas propostas e a minha capacidade também de apresentar-me a eles e com a ajuda deles principalmente, vão fazer com que essa possibilidade, que pode ser para muitos diminuta, possa ser realmente uma realidade e se calhar até nestas eleições de 26 de setembro. Agora, na verdade, nós temos que ser verdadeiros. Eu não estou aqui para ser vereador, estou aqui com um projeto credível para assumir a presidência da Câmara, com uma equipa fantástica que vai certamente conseguir esses hidratos. Se só conseguir ser eleito vereador, não toma posse, porque era para ser Presidente Já da Câmara. respondi a essa pergunta, claro que sim. Eu respeito sempre o voto da população. Ok. João Pedro Ferreira. Peço desculpa, eu tenho mesmo que também deu a oportunidade ao Sr. Presidente da Câmara de falar de um outro assunto. Queria referir aqui uma situação. No meio da intervenção do autarca, referiu consultor. Felizmente, este mesmo consultor, que já lhe fez essas mesmas perguntas, a qual o TOC não respondeu, Alexandre Almeida, tem-lhe a dizer o seguinte: há um orçamento fictício, referiu isso na sua apresentação. Há um orçamento fictício na autarquia que o senhor ficou de eliminar e continuou a propaganda de diálogo durante estes últimos 3 anos. No final, em setembro, no dia das eleições, ao contrário do que o senhor referiu, que eu não discordo do que referiu o passivo em 2020 é esse, mas não colocou em causa a minha afirmação. O passivo, no dia 26 de setembro, é mais de 200 e tal milhões de euros. E a dívida, ao contrário do que diz aqui o colega também, temos que analisar que passivos contingentes não é dívida. Portanto, se estiver no limite da dívida, eu não tenho nada a opor e concordo com o Dr. Álvaro Pinto. João Pedro Ferreira acusou o município de nada ter feito para travar o aumento das desigualdades durante a pandemia. Quer concretizar? Sim. Isso refere-se, não houve apoios sociais para as pessoas durante a pandemia. Os feirantes tiveram fechados durante imenso tempo, sem poder abrir a loja, e achámos que deviam, pelo menos, ser isentos, quando voltaram, ser isentos da taxa que têm de pagar para abrir a feira. Álvaro Pinto diz que nós não somos paraquedistas. Qual dos seus adversários é que é o paraquedista? Quer dizer, todos aqueles que vêm e que chegam aqui de um momento para o outro e começam a falar, sejam eles quais forem, de realidades que não conhecem, não é? E ainda agora ouvimos, com todo o respeito, o candidato à minha esquerda dizer que queria ser Presidente de Câmara, portanto, eu também quero ser, mas a noção de que a realidade é aquela que a gente conhece. Ou não conhecemos a realidade do Conselho. Conhecemos ou não conhecemos. E, portanto, quando se diz e chega e diz o que é, isso é de facto um paraquedista que chegou, ele ou outro qualquer, que não conhece a realidade do Conselho. Não conhece as freguesias do Conselho, não sabe o que é o exercício de um cargo de Presidente de Junta, não sabe politicamente aquilo que é a noção de intervenção política. Portanto, é isso que eu quero dizer. Quer dizer que nós temos um know-how de conhecimento e de abrangência que nos permite, de facto, desempenhar a função de Presidente de Câmara, mas na realidade temos a consciência também e a realidade. E somos sérios em saber que estamos perante um Conselho que tem uma realidade sociopolítica e cultural que não nos permite chegar lá. E, portanto, a eleição de vereador, que será uma tarefa difícil,
é, de facto, era para nós uma importante vitória. E, portanto, não vale a pena esconder. Portanto, é melhor ser realista e falar verdade. Isso sim é que é falar verdade às pessoas. Porque depois chegamos ao outro dia, ou passado um tempo, e depois das eleições, ficamos todos a olhar uns para os outros. Naquele momento, lá está o tal malabarismo. Podemos todos dizer, não interessa, não é? A dívida é não sei quanto, o passivo é não sei o que mais. Cada um encontra um número para acusar o outro. Na realidade, isto são coisas que não são sérias e não me parece. E há de reparar, neste debate, como noutros, não me há de encontrar nesse limbo, que eu não estou nesse limbo, nunca estarei. Alexandre Almeida, o PSD diz que regredimos 3 décadas em 3 anos e meio. Sente-se um presidente vintage? Repare, aquilo que eu sinto, e eu acho que todos os pardenses vão sentir, é que não podem acreditar num candidato a Presidente de Câmara que diz que eu não fiz nada. Portanto, ou seja, perde a credibilidade total. Podia discordar da forma como se fizeram as coisas. Agora, quem fez obra por todo o município como eu fiz, quem não olhou o tamanho das freguesias, eu devo lembrar que a Estromil, que é uma pequenina freguesia, tem agora um multiusos. A Guiar de Sousa, que é uma freguesia pequenina, tem um multiusos. Nós fizemos parques urbanos em Sete, fizemos parques urbanos, estamos a fazer em Vandoma. É óbvio que fizemos também muitas obras na sede do Conselho, porque eu dizia que tínhamos de ter uma sede do Conselho forte, âncora, e, portanto, aquilo que eu posso dizer aos pardenses é que nos próximos 4 anos ainda vamos fazer muito mais do que aquilo que fizemos. Terá oportunidade. E para isso, aquilo que eu peço é que o nosso principal adversário já está mais do que visto, que é a abstenção. Se nós conseguirmos derrotar o nosso adversário, que é a abstenção, não tenho dúvidas nenhumas que vamos aumentar o número de vereadores, e eu bem preciso aumentar o número de vereadores do PS, porque temos a questão do saneamento para tratar, que nos vai dar muito trabalho os SEMAS, e preciso de mais vereadores ao meu lado para fazer um trabalho ainda melhor. Ricardo Sousa, se for, ouviu agora ali o seu adversário dizer que vai aumentar o número de vereadores, a minha pergunta é muito concreta. Se não conseguir ter um resultado onde a soma dos seus votos, juntamente com o parceiro de coligação de 2017, não for superior, demite-se do partido, assume posse como vereador. Se perder vereadores, o que é que vai fazer? E depois uma segunda questão, em tudo isto, o que é que não foi culpa do Alexandre Almeida nestes 4 anos? A primeira pergunta, responder-lhe que isto não está sobre a mesa porque temos a convicção que temos o melhor projeto, o melhor programa e que vamos ganhar as eleições. Vou dizer como dizia o António Feio, é um suponhamos, se isto acontecer... Mas nós neste momento não trabalhamos nesse cenário, isso só será após o resultado eleitoral e tenho convicção, aliás, como o colega do lado sabe e tenho os dados como eu, claramente não apontam para isso, os dados que vamos recebendo de estudos de opinião não apontam para isso, por muito que se tente mais uma vez fazer malabarismo e iludir as pessoas lá em casa, não é isso que os estudos nos dizem e veremos na noite das eleições como será, se será de facto assim ou não. E curiosamente dizer-lhe se corre tudo tão bem, se há obra por todo lado, porque é que há muitos presidentes de junta que estão descontentes, estão revoltados, a população não sente isso e nós podemos chamar um armazém um multiusos, depende da forma que quisermos lhe dar acerca disso. Agora, permita-me só que lhe diga, é um facto, investimento na rodovia do município, quem for o próximo presidente de Câmara, que se for eu, é um problema gravíssimo que não foi feito nada. Mas a questão não diz o que fará se isto acontecer. Portanto, não... Já lhe disse que estou convicto que vamos ganhar as eleições. Okay. Deixe-me só responder à segunda pergunta que estava a fazer. O que é que não foi culpa nos 4 anos? Pois era isso que eu ia dizer. Não foi culpa de Alexandre Almeida? De facto, ouça, na política, e permita-me, que quem está no poder, muitas vezes, diretamente, até pode não julgar-se que não tem culpa, mas de facto tem. De facto tem a responsável. Vou dar um exemplo que até é o responsável máximo, que está sobre a alçada do Alexandre Almeida, porque esse serviço está da responsabilidade. Deixa-me só dizer-lhe isto. É dizer, quando se executou as famílias por não pagar os prolongamentos nos infantários e por não pagar as refeições escolares em plena pandemia, porque as famílias com dificuldades não pagaram isto, Alexandre Almeida, ao executá-las em plena pandemia porque não pagaram as refeições dos filhos, isto demonstra claramente o quanto regredimos. Já não estamos nesse tempo. Manuel Pinho, sobre a coligação PSD-CDS e sobre quando se questionava se tinha sido ouvido para se juntar, disse que não joga o seu campeonato da primeira divisão e eles estão a jogar na segunda divisão. Sente que está nas melhores condições do que o seu adversário ao lado? Claramente.
Até porque viu-se não houve respostas, falam de um programa, ainda não vi programa, vai ser nas vésperas de eleições, certamente. Também tenho que referir aqui, é a primeira vez que falo com o Sr. Álvaro Pinto, acho que o debate correu bem, mas essa analogia paraquedista acho que era desnecessária, até porque, ao contrário, se calhar, do senhor, basta verificar as atas de reuniões de Câmara e Assembleias Municipais, verá certamente a minha intervenção e perceberá que não é de nenhum paraquedista. Portanto, acho muito estranho esse tipo de situação. Pronto, chegamos então ao final Deixa-me responder à pergunta. Deixa-me responder, peço desculpa. Eu contextualizei o porquê do paraquedista. Mas eu tenho que terminar respondendo à pergunta do Francisco. Eu tinha que dizer isso porque acho que realmente não é preciso irmos para essas analogias. Sobre a situação em questão. Realmente sim, havia aqui uma oportunidade de criar um grupo, era essa a minha ideia, de juntarmos as forças para conseguirmos um trabalho credível. Nitidamente verifico que a coligação PSD-CDS tem realmente uma máquina, mas não está a colocar na base das ideias, na base do programa, e o Juntos por Paredes está a fazê-lo e bem, e espera que realmente agora não seja plagiado ou copiado pelas outras forças que estão aqui presentes. Muito bem, chegamos então ao final deste debate e para concluir vamos dar a todos os candidatos 1 minuto, e peço que cumpram 1 minuto, para explicar à população porque é que merecem o seu voto e porque é que devem ser eleitos Presidente de Câmara. Portanto, começava pela CDU, pelo Álvaro Pinto. Pronto, o que queremos dizer é que o voto de cada um dos paradenses na CDU nunca será um voto desperdiçado. É um voto que vai ter e vai merecer da nossa parte todo o acolhimento para colocar nas reuniões de Câmara e em toda a nossa intervenção aquilo que são os justos anseios das pessoas. E, portanto, nada mais do que um eleito que procura o voto, respeitar o voto dessas mesmas pessoas. E, portanto, se formos eleitos, como espero, vereador, vão todas as pessoas ter a certeza que serão respeitadas as suas ideias, os seus anseios e os seus projetos. Muito bem. Alexandre Almeida, porque é que deve ser reeleito? Muito bem, dizer olhos nos olhos aos pardenses. O trabalho que nós executámos ao longo destes 3 anos, porque só tivemos 3 anos, tivemos que resolver uma situação financeira complicadíssima de não acesso a fundos comunitários durante um ano, está à vista de todos. Não só nas obras que fizemos nas várias freguesias, como também no apoio aos agentes da Proteção Civil. Devo dizer que fomos o executivo que mais investiu na Proteção Civil, cerca de 3 milhões de euros, a refazer e a fazer quartéis de novo por todo lado. Portanto, tocamos em todas as áreas. Agora, aquilo que eu lhes posso dizer é que num próximo mandato de 4 anos e não de 3, com toda a experiência que eu e o meu executivo adquirimos, com toda a vontade que temos, com a presença que gostamos de fazer junto da população, não tenho dúvidas nenhumas que os projetos que Paredes vai ter, e também por todas as freguesias, serão muito mais e serão de uma grandeza ainda superior. E devo aqui anunciar, desde logo, algumas áreas que nos vão ocupar muito, a questão do saneamento, e por isso é que somos candidatos, porque ainda falta fazer muita coisa. Temos que apostar na habitação social, vamos requalificar muitas das nossas ruas, alargar as zonas industriais, investir na proteção animal, porque estamos a acabar de construir agora um canil, mas que vamos investir mais nessa área, e depois também na área da educação, onde temos feito muita coisa, e ainda agora anunciei, podem ver nos meus cartazes, que se eu for eleito, vamos oferecer um livro a todos os alunos do 7º ao 12º ano, e também oferecer os livros de fichas, vamos reembolsar o valor dos livros de fichas para todos os alunos do 1º à 4ª classe do 1º ciclo. Ricardo Sousa, porque é que o PSD-CDS deve ser a escolha da população? Deve ser a escolha, em primeiro lugar, porque de facto comprovamos, e os paradenses nestes 4 anos, que foi feito pouco ou quase nada no Conselho. Repare, estamos a falar agora que vai ser, porque em 4 anos, mesmo tendo praticamente 200 milhões de euros, porque Alexandre Almeida em 4 anos geriu praticamente 200 milhões de euros e quase nada fez melhorar a qualidade de vida de vocês que estão lá em casa. E isso é primordial, é melhorar a vossa vida. Paredes perdeu habitantes, tem que investir claramente na aposta ao apoio à natalidade. Criar condições para os nossos jovens, menos jovens, viver melhor em Paredes. E não é só com habitação social. Criar condições para construir em habitação a custos controlados. Porque isto, de facto, vai permitir a muitas pessoas comprarem casas condignas como merecem, a preços que podem pagar. Porque se nós sabemos que em Paredes, infelizmente, não se ganha muito, nós temos que ir com soluções ao encontro de vocês que estão todos lá em casa. Dizer que oferece livros, de facto, há 4 anos foi parecido. Mas nós vamos à frente. Nós queremos criar, efetivamente,
atividades extracurriculares nas escolas, estas disciplinas que vão de encontro ao desenvolvimento das nossas meninas, nossos meninos no concelho. Desde logo no infantário, só para concluir, desde logo no infantário inglês, no primeiro ciclo artes dramáticas e robótica, que se nos dizem que dá para desenvolver, dará. E dizer também que aquilo dos verdes que disse é muito melhor e nós vamos fazer isso, criar uma central de biomassa. Pegamos no exemplo de Viseu, que foi isso que estudamos, em que vai efetivamente produzir energia elétrica para o concelho com os resíduos das nossas florestas. Manuel Pinho, porquê é que a população deve votar em si para Presidente de Câmara? Eu considero que estamos num momento histórico no Concelho de Paredes. Pela primeira vez, a bipolarização partidária pode ser interrompida por um projeto de cidadania. O movimento Juntos para Paredes e as pessoas que estão neste movimento está aberto a que realmente esta oportunidade seja uma inclusão dos paredenses e daquilo que poderá fazer este concelho, o melhor concelho para se viver. É preciso um trabalho árduo, vamos ter certamente muito para fazer e vai ser difícil. Eu acredito que nós, Juntos para Paredes, convosco, vamos consegui-lo. E também queria referir, e já estamos a consegui-lo, já temos algumas vitórias, já estão-nos a copiar as medidas, como acontece as fichas escolares, dos coletores para não existir poluição nos rios de Paredes, os coletores. Portanto, felizmente as nossas ideias, as nossas propostas são aquelas que são execuíveis. Vamos eliminar os ses da política. Os ses têm que ser eliminados. Vamos ser concretos, práticos e, acima de tudo, em vez de atirar pedras aos outros que passaram e que foram eleitos, e também temos que respeitar o trabalho deles, vamos sim construir um futuro juntos. Obrigado. Muito bem. Para concluir, Eu João gostaria Pedro de Ferreira. referir só uma coisa que não foi falada, que é a questão do abate animal. Paredes, Tem um minuto. Sim, Paredes é o 5º concelho com o maior número de animais abatidos em Portugal. Foram abatidos em 2019 86 animais no concelho de Paredes. Um número que se torna ainda mais escandaloso quando comparamos com os 20 de Lousada, os 10 de Valongo e os 0 de Penafiel. Isto demonstra uma falência total da política deste Executivo, que desprezou a lei, que não permite o abate animal, que mostrou uma crueldade imensa e uma insensibilidade imensa também. É preciso uma estratégia de política integrada para resolver este problema. Precisamos de chips em todos os animais, financiando quem não tem possibilidades. Os animais acolhidos têm de ser esterilizados de acordo com o desejo de quem os adota. Precisamos de apoiar as associações de proteção animal e fazer campanhas de adoção e sensibilização. Aumentar a capacidade de alojamento de animais. O canil que está a ser construído não chega. Não chega. O canil tem capacidade para 40 cães e 20 gatos. Não chega. Terminamos. Em hora e meia, certamente foi os temas possíveis de abordar, certamente que haveriam outros para tratar. Nós agradecemos a presença dos candidatos, agradecemos a disponibilidade dos funcionários da Casa da Cultura de Paredes, que foram essenciais à realização deste debate, e nós voltamos dia 15 para o debate com os candidatos à Câmara Municipal de Penafiel. Até lá, mantenham-se informados e passem por verdadeirolhar.pt. Até já.